Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Asley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, o romance A Bagaceira, do conterrâneo escritor paraibano José Américo de Almeida. Romance este que é bastante controverso, né? Existem aqueles críticos que o exaltam, existem aqueles que o criticam em demasia. Eu vou buscar aqui, como sempre, assumir uma postura conciliatória, mostrando, claro, os seus pontos positivos, alguns pontos negativos também. Demorei bastante para fazer o vídeo porque eu estive lendo outras coisas. Daqui a pouco eu mostro as obras que li para me debruçar de forma mais adequada sobre a obra. Enfim, e espero que vocês gostem da abordagem que eu vou fazer. E claro, né, lembrando que, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon, tanto para a obra A Bagaceira em si, quanto para outras que eu citar e que estejam disponíveis para venda na Amazon. Algumas não estão, infelizmente, como vocês sabem, são obras de editoras locais, então não tem uma repercussão nacional, infelizmente. Então, mas na medida do possível, o que eu puder, eu colocarei aí os links. E claro, né, se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de mostrar que você está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, além do livro em si e da excelente introdução que nós temos aqui, de autoria de Manuel Cavalcante Proença, uma introdução que analisa inúmeros aspectos, a simbologia da obra, o autor, enfim, no seu aspecto ensaístico. Olha, é um ensaio muito bacana, uma aula de crítica literária, né? Se você quer aprender a fazer uma boa crítica a partir de um modelo, se baseia aqui na crítica de Manuel Cavalcante Proença. Bom, mas além do texto de Cavalcante Proença, inclusive este texto aqui, ele tem tanto nesta minha edição, que é mais antiga, quanto na edição atual de capa vermelha, sai também pela editora José Olímpio. Também está esse texto lá, pelo que eu vi, eu andei lendo algumas resenhas. Li também A Bagaceira, uma estética da sociologia, da grande crítica literária, professora universitária paraibana Elizabeth Marinheiro. Um livro do qual não vou retirar muita coisa para trabalhar aqui, até porque o enfoque é bem diferente do que eu pretendo dar. É um livro que parte do método formalista. Aqui ela vai se debruçar sobre o método de Greymar, enfim, Propp, entre outras referências. E, enfim, constrói um ensaio muito detalhado a respeito do livro, mas não no enfoque que eu pretendo dar. E li também algumas coisas, né, em obras que não tratam unicamente do livro de José Américo, mas que também abordam a obra, como aqui Os Labirintos do Discurso, do também professor e excelente crítico literário Hildeberto Barbosa Filho. É um livro que tem inúmeros ensaios, entre eles um ensaio sobre a bagaceira, mas também li algumas coisas da historiografia literária brasileira, como, por exemplo, o trecho a respeito da bagaceira que consta aqui do História da Literatura Brasileira, volume 3, de Marçom Moisés, assim como também a obra de Alfredo Bós, enfim. Porém, de um modo geral, vou falar mesmo a respeito dar a minha contribuição. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas sobre essa obra, principalmente aqui no YouTube, coisas que ainda não foram ditas, eu pretendo acrescentar. Bom, A Bagaceira é um romance manifesto de José Américo de Almeida. Isso quer dizer que aqui nós temos não apenas o enredo em si, nós temos não apenas a inegável filiação, na verdade, a inegável inauguração do regionalismo dentro do modernismo brasileiro, né? Ele inaugura o regionalismo da geração de 30, mas o livro é de 1928. Para vocês terem uma ideia do como ele foi inédito. Além disso, ele tem um caráter de manifesto inegável, né? O manifesto ele começa já na própria introdução que o autor faz, é como se fosse um prefácio que se intitula Antes que me falem,
onde ele vai dar alguns apontamentos sobre, enfim, o que ele considera como romance, o que deve constar num romance e num romance nordestino. Alguns apontamentos aqui bem interessantes que mostram a visão do autor. São em pequenos trechos, né? Mas mostram este caráter dele de querer dizer algo além de puramente construir um enredo. O romance ele tem, por um lado, a necessidade de cantar a terra nordestina, a terra paraibana, e isso ele faz muito bem. Ele dá um panorama muito exato da nossa vegetação, da nossa fauna, mas também da submissão do homem pelo homem aqui no nosso território, né? O como que a exploração dos trabalhadores, a exploração dentro de uma realidade ali de engenho, de cana-de-açúcar, o quanto isso é cruel. Então, por um lado, a beleza da terra, não de toda a terra, né, porque nós temos aí uma parte do nosso estado que estava aí passando por uma seca terrível durante o enredo do texto, mas o romance se passa em grande parte mesmo em uma outra região, um oásisinho aqui que eu já vou tratar dele, mas fala dessa beleza da terra, mas também da tristeza e da feiura que é a exploração do ser humano, né? E fala disso com uma paixão muito grande. É um livro que você vê que ele tem o interesse de denunciar, ele tem o interesse de mostrar o que está errado e mostrar que isso é incompetência do poder público. E é curioso, porque nós temos aqui um autor, e aí cabe dizer algumas coisas a respeito. José Américo de Almeida nasceu em 1887 e faleceu em 1880. Viveu grande parte de sua vida no século XX, né? E, enfim, no caótico século XX. E esse caos do século se faz presente na sua obra, tanto no que diz respeito à política, quanto no que diz respeito à arte. E ele se filiou a eles dois, né? Ele foi um político e ele foi um escritor. A sua obra mostra muito bem isso, né? Ela mostra essa literatura que ao mesmo tempo rompe e se pega com algo anterior. É bem uma literatura de transição, é bem uma literatura de resistência de um determinado esquema, mas também que inaugura e já lança o seu olhar para outras formas. E, enfim, as ideias dele são muito interessantes. E tem um caso curioso, porque o autor, embora político, ele não chegou a governar a Paraíba, talvez como ele gostaria. Ele foi senador, chegou a ser ministro da aviação do Brasil, foi pré-candidato à presidência da República, apoiado por Getúlio Vargas em 1937, né? A eleição seria em 1938, mas aí Getúlio Vargas dá o golpe nele mesmo, né? E não tem mais eleição. José Américo poderia ter sido presidente do Brasil. No nosso estado, ele foi governador por 2 vezes, mas os governos dele não passaram de meses. Primeiramente em 1930, onde ele governou acho que por 4, 5 meses, e depois em 1957, se não me engano. Ele venceu a eleição, mas pouco depois ele renunciou. Então, ele não chegou a ser, de fato, um chefe do executivo, para a gente ver ele colocar em prática muito daquilo que ele inegavelmente desejava. Bom, mas o que é que ele desejava? Ele desejava ver a justiça social instaurada no nosso estado. Ele desejava ver o poder público sair da inércia com que via o degredo de nossa população, o sofrimento de nossa população, principalmente ali o homem do campo, né? Eu já falei um pouco disso aqui no vídeo em que fiz a resenha de O 15 de Raquel de Queiroz, mostrando que o problema da seca ele é muito uma questão do campo, né? Principalmente isso, né? Você só entende isso quando você se coloca no lugar do homem do campo. É ele que sente isso aí, é ele que vai passar por essa retirada, né? Esse êxodo lá do sertão, tanto lá no 15 quanto aqui também na Bagaceira, que vai fugir da terra que ele tanto ama, porque lá não tem água, né? Num período de seca. Enfim, José Américo quer ver
o fim dessa situação. E para isso ele escreve alguns textos, ele escreve ensaios, inclusive antes de A Bagaceira ele publicou um ensaio intitulado A Paraíba e os Seus Problemas, que infelizmente eu não tenho aqui, eu vi até que tem uma edição bem baratinha saindo pelo Senado Federal. Mas não apenas, ele não ficou apenas no ensaio, ele publicou aqui A Bagaceira. E A Bagaceira ela mostra a saga de uma família de retirantes que sai do sertão do estado. Ele não diz, ele não situa em que região do sertão essa família fugiu de lá, porque, enfim, dentro daquela situação de calamidade da seca de 1898, a grande seca anterior à de 1915, que é retratada lá no 15 de Raquel de Queiroz. Mas enfim, o romance se passa quando essa família se retira do sertão do estado durante a seca de 1898 e foge para o Brejo. Nós temos uma região chamada Brejo, que ela fica antes do litoral. Não é necessário você ir para o litoral para chegar numa região de clima mais ameno, de vegetação, enfim, mais constante, de rios perenes. Nós não temos rios perenes no sertão, se não me falhe, me perdoem aí qualquer ato falho, mas eu acredito que no sertão nós não temos rio perene. Pelo menos não antes da transposição do Rio São Francisco, né? E lá no Brejo nós já temos rios perenes, enfim. Então o Brejo da Paraíba ele é tipo um oásis que fica entre o sertão e o litoral, né? Eu vou colocar aí o mapa do estado para vocês terem uma noção do sertão e da localização do Brejo. É uma boa caminhada e o pessoal fazia isso a pé, né? Fazia essa fuga a pé, para vocês terem uma noção. E deve ser uma cena trágica, né? Uma cena horrível. Coisa que eu nunca presenciei. E, assim, dificilmente alguém que morava na minha cidade, a segunda maior cidade do estado e tal, dificilmente alguém chegou a ver essa cena. Eu acho que quem morava no campo, que não precisou sair de sua terra, via, né, passando ali pela sua propriedade, as levas de retirantes, esquálidos, famintos, desesperados, fugindo do sertão para buscar, enfim, alimento ou qualquer outro tipo de assistência em regiões mais amenas. Entender essa relação entre sertão e brejo dentro de A Bagaceira é fundamental para você entender a obra, tudo que a obra constrói. Inclusive algumas críticas que eu vi, ou não crítica, né? Aqui no ensaio a título de introdução que Cavalcante Proença faz, ele não critica a obra, ao contrário, ele elogia bastante. Mas eu percebo que ele não entende muito bem essa questão de brejo e sertão. Ele diz que a areia, por exemplo, fica na entrada do sertão. Dentro da divisão geográfica do nosso estado, para você ser bem mais preciso, não é bem assim, né? Nós temos depois do Brejo, nós temos a região que é chamada de Cariri e tal, depois é que se chega no sertão. A areia é um pouco mais afastada. A Areia é a cidade, próximo de Areia, onde se situa o engenho, né? Provavelmente na zona rural de Areia, onde se situa o engenho, onde essa família de retirantes vai. Enfim, e Cavalcante Proença ele faz essa confusão aí, pequena confusão na geografia do estado. Eu assisti a um vídeo de um crítico literário, professor crítico literário, que vez ou outra eu acompanho os trabalhos dele aqui no YouTube, Rodrigo Gurgel. E Rodrigo Gurgel, ao contrário, ele critica muito a obra, né? Bate, mas sem pena na Bagaceira. Embora eu concorde com algumas coisas e respeite e admire muito o trabalho de Rodrigo Gurgel, eu tenho que discordar de algumas coisas e percebo que algumas interpretações que ele fez se deram pela falta de conhecimento da geografia do estado. Por exemplo, tem um momento lá em que ele vai dizer que não tem porquê as mulheres estarem adornadas com flores de cravo, né? Porque aí ele pergunta, mas onde estavam cultivadas essas flores? Numa estufa, a maior seca e as flores lá. Ele não entendeu que o pessoal fugiu da seca e chegou no Brejo. E o autor passa o romance todinho descrevendo a natureza exuberante do Brejo da Paraíba, né? Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês verem. É uma região belíssima, né? Ou seja, ele não entendeu a diferença
de localização. Antes de entender o romance e poder criticá-lo ou elogiá-lo, é fundamental que alguém, num romance como esse, que é extremamente ligado à terra, e eu não falo só de A Bagaceira, mas qualquer romance que é assim, se você se dispõe a analisar, você tem que se dispor a conhecer também a geografia daquele lugar, a terra, a fauna, a flora. Toda a discussão aqui criada na obra, ela se dá entre uma oposição que ele faz entre o sertão e o brejo. E ele, às vezes, até exagera essa oposição, né? Ele parte da ideia, e aí é bem bacana essa ideia, essa distinção que ele faz, entre o sertão livre, o sertão do homem livre, e o brejo do homem praticamente escravizado, e realmente teve muito isso, né? O brejo, quando você visita Areia, eu já fiz uma excursão na época da escola, né? Você vai ver, enfim, prédios históricos, primeiro teatro do estado da Paraíba foi lá, Teatro Minerva, mas você vê também Senzala, que é do tempo em que os engenhos estavam no auge, e esse auge se deu em cima da escravidão, né, da mancha da escravidão. Isso permaneceu mesmo aqui na época do romance, já com a abolição decretada, mas não tinha mudado muita coisa, né? Eles só não eram escravos de direito, mas de fato acabavam sendo porque não tinham um salário, enfim. Eles viviam ali em troca da comida, os trabalhadores do brejo, né? E os sertanejos eram livres na sua terra. Eram pessoas que tinham pequenas propriedades, claro, vulneráveis demais, porque pequenas propriedades mesmo, com poucos animais, enfim, muito vulneráveis à seca, diferente dos grandes proprietários que, quando davam uma seca, eles vendiam os animais, vendiam muitas vezes até a terra e partiam para o litoral, para onde fosse, né? Os pequenos não, os pequenos eles eram quem realmente sofria o peso da seca. Mas eles eram livres, eles eram donos do seu trabalho, eles eram pessoas que conheciam o prazer da liberdade, né? E partindo dessa oposição entre a liberdade do sertão e a escravidão do brejo, ele constrói uma série de outras oposições. Por exemplo, o sertanejo como corajoso, o brejeiro como alguém covarde, medroso, e aí vai até questões de beleza, a sertaneja como bela, mulher alta, mulher bonita. Tem um pouco também de uma visão um pouco racista, né? Porque o sertanejo ele não teve essa mácula da escravidão tão forte, então é bem menos miscigenado do que o brejeiro, né? O povo do brejo, eles têm muito mais presença de pessoas de pele negra do que no sertão, né? A própria cor dos olhos. O autor coloca no texto o preconceito com que o sertanejo às vezes via a cor da pele do brejeiro. Mas enfim, o clima é esse, é de oposição entre essas duas regiões. E a história se dá, como não poderia deixar de ser, né, para criar aí uma emoção. Ele não fica, obviamente, apenas na questão da denúncia, das injustiças, etc. Ele expõe para a gente uma história de amor. Na verdade, um triângulo amoroso entre Soledade, que é uma adolescente, né, que veio junto com essa família de retirante. Na verdade, o pai, a filha, Soledade, um filho de criação dele, né? O pai era Valentim, Soledade, Pirunga, que era o filho de criação, irmão de criação de Soledade, um cachorro, pega ali, e um cavalo, que eu esqueci agora o nome do cavalo. Esta, na verdade, é a família, né, que vem lá, e é a única que o dono do engenho, o engenho Marzagão, lá nas imediações de Areia, é a única que ele acolhe. Os outros todos ele mandava ir embora, e o pessoal ia faminto, continuava sua fuga, né, para alguma região, algum lugar. No caso da família de Soledade, é a única que recebe essa acolhida, e recebe por causa de Soledade. A princípio ele olha e vê alguma coisa nela, o dono, né, o proprietário do engenho, ele vê alguma coisa nela e, enfim, se apieda daquela família, ou se não se apieda, pelo menos fica curioso com alguma coisa e dá acolhida para a família. Depois a gente vai ver que Soledade tem uma semelhança muito grande com a afinada esposa desse senhor de engenho, né? Mas o fato é que ele tem um filho. O senhor de engenho, chamado Dagoberto, tem um filho chamado Lúcio. Um estudante, né, estava lá estudando
direito, e esse filho se apaixona por Soledade. E aí começa uma história de amor, de sedução, Soledade seduzindo, né, e tentando o tempo todo no romance. E Lúcio, muito sonhador, um rapaz com estudo, uma mente diferente de toda aquela mentalidade que estava ali, tanto do pai opressor quanto do próprio povo, né, que era oprimido ali, que meio que aceitava aquela situação, e ele via tudo aquilo ali com outros olhos, ele tinha o interesse de mudar aquela situação, mas ele era diferente também até no trato com Soledade. Ele queria ela para esposa, né? Então ele não passava do ponto. Já a Soledade começou a se impacientar com isso aí. Quem ler o romance vai ver que Lúcio até é paciente demais no seu respeito, né? no trato que ele dá à moça. Respeito esse que o pai dele não tem. Aqui, algumas vezes eu evito aqui no canal dar spoiler. Neste caso, a questão do spoiler aí não entra tanto, tá? Então eu não vou me alhear de dizer aqui que o pai acaba seduzindo Soledade, mas o fato é que ela não fica com ele por escolha, mas sim por um abuso, né? Ele se relaciona com ela à força, no momento em que ela está tomando banho numa cachoeira. Nesse momento, ela acaba abrindo mão do relacionamento com Lúcio e, enfim, vai viver com o pai. A partir daí eu não vou mais falar nada, né, para guardar aí um pouco da novidade para quem for ler o livro. O fato é que nós temos aqui esse romance que o tempo todo faz essa denúncia da situação de opressão pela qual os trabalhadores do engenho passam, inclusive a família, o pai de Soledade, o irmão de criação, né, que vão trabalhar ali para ter o direito à hospedagem ali, mas todos os demais trabalhadores, e ele faz essa denúncia, e ele tem uma frase que é muito bacana e que mostra o porquê de ele se preocupar tanto em descrever a natureza do lugar, ressaltar tanto a beleza de tudo ali, inclusive da própria cidade de Areia, uma cidade também muito bonita, cidade histórica, com prédios em arte décor, uma cidade turística aqui do estado, que também se destaca pelos engenhos, né, atualmente produzindo cachaça. Algumas das cachaças mais famosas do Brasil saem do Brejo Paraibano. Mas o autor canta não apenas a arquitetura de Areia, ele canta a natureza do engenho, da mata que envolve o engenho, dos pássaros, das flores, discorre sobre várias plantas nativas, etc. E você pode ficar se perguntando, mas por quê? Ele quer mostrar a riqueza daquele local e chegar a dizer uma das frases que é mais emblemática dentro do regionalismo brasileiro, né? Que é a tristeza de não ter o que comer na terra de Canaã, né? Ou seja, o fato de que, mesmo naquela terra, todo aquele povo era oprimido pelo senhor de engenho, enfim, por outros tantos, né? Que extrapolam aí o âmbito puramente literário, mas que estavam na realidade do local. E era um povo paupérrimo, um povo humilhado, um povo tolhido nos seus direitos mais básicos e um povo que pouco tinha para comer, né? Inclusive um dos personagens, quando o filho Lúcio está lá pensando em como mudar aquilo ali no futuro e tal, trazer novas ideias, transformar aquela região, ao que ele faz um pouco lá no fim do romance, né? Mas ele estava conversando com um dos funcionários do engenho e ele pergunta qual o seu maior desejo. Ele diz comer até matar a fome, né? Para vocês terem uma ideia. E é aí onde está a questão, porque eles não estão no sertão, onde a seca, enfim, deixou o ambiente todo cinza, retirou toda a folhagem das árvores, não existe grama nos pastos, não existe água nos açudes, nos rios. Não, eles não estão no sertão, eles estão no brejo. Eles estão na terra de Canaã, mas mesmo assim não têm o que comer. A oposição principal do romance é entre a opressão do homem pela natureza, algo natural, e a opressão do homem por outro homem, algo que, enfim, está longe de ser o natural, e que o autor tanto se compraz dessa situação
e tanto denuncia. Por esse clima de denúncia, ele é um livro elogiado, né? Ele é elogiado por trazer esse caráter regional de novo para a literatura. Nós tivemos um regionalismo no século XIX, né? Um regionalismo no romantismo, enfim. Mas a crítica literária, tanto aqueles que o elogiam muito o livro, quanto aqueles que, enfim, o criticam demais, reconhecem o seu ineditismo por trazer isso de volta ali durante o modernismo, né? Mas o que tem de diferença é a questão social. Um romance que, além de ter, claro, as tintas do local, as tintas da região, da natureza, enfim, ele faz a denúncia da situação do homem. Essa união desses dois aspectos é algo que não podemos deixar de reconhecer como grandioso no romance. Por outro lado, se critica muito a falta de imperícia narrativa, né? A narrativa cinematográfica do autor não foi bem recebida por muitos críticos, ou seja, o fato de que muitas cenas parecem não ter relação uma com a outra, ou personagens surgirem do nada, como no cinema mesmo, né? Corta de uma cena para outra, o personagem já aparece ali no local do nada. Não existe uma gradação de acontecimentos, muitas vezes. Alguns veem inverossimilhança em algumas passagens do romance. Eu acho que algumas coisas são justificáveis, né? A postura de Lúcio em relação à Soledade. Acho que é muito daquele rapaz que realmente tinha ideias diferentes do que geralmente se fazia naquela região, né? Então, ele não via por que tratar Soledade como um objeto de satisfação sexual, quando na verdade ele queria ser esposo dela. Então ele realmente tem um respeito que ela não estava acostumada a ver, e ela por isso ela não meio que não aceitava. E, enfim, o próprio falatório das mulheres da região, você percebe bem isso. Mostra como a coisa estava tão arraigada que era meio que natural esperar que algo acontecesse ali por parte dele, e acaba não acontecendo. Eu não vejo isso como algo extremamente inverossímil, não. Quando você conhece a personalidade dele, eu acho isso extremamente possível de acontecer. Acho que muitas vezes ele exagera em termos. Quando o narrador está usando a palavra, ele usa uma retórica muito rebuscada. Por outras vezes, quando ele vai descrever a fala do povo, por mais que ele não simplifique demais como alguns autores, né, fazem lá as palavras com a ortografia toda incorreta, enfim, não. Ele busca ser exato na descrição da fala do povo, mas às vezes é tão incompreensível. Ele usa várias palavras bem específicas do dialeto local, juntas, que é difícil até para quem é da região entender, né? O glossário aí, que o prefaciador diz que é um auxílio para quem é de outras regiões, na verdade eu muitas vezes tive que me valer dele, porque o autor exagera muito na utilização de termos bem específicos numa mesma frase de um personagem, entendem? Enfim, existem algumas coisas criticáveis no livro, mas de modo geral eu acho que é uma boa narrativa. Não está, lógico, entre os grandes romances do Brasil, na verdade nem aqui da Paraíba. Eu por exemplo, acho que José Lins do Rego tem pelo menos uns 3 romances melhores do que este aqui. Mas ele tem uma importância no sentido de ser inaugural, de trazer um novo olhar, de trazer um olhar de denúncia, de saber casar muito bem um enredo em torno de um tema tão trivial que é um triângulo amoroso, com fatos sociais e ao mesmo tempo o cantar a terra, o louvar a terra, as especificidades da região. É um livro que merece ser lido, né? Mesmo atualmente, depois que tantos outros grandes autores engrandeceram o regionalismo, mas eu acho que ainda assim é um livro que tem muito a dizer. Vocês vejam que não foi uma resenha em que eu me detive muito em questões de enredo, porque o enredo aqui é o que menos importa. Em outros livros eu fui bem descritivo em relação aos acontecimentos da própria trama, da própria narrativa. Aqui não. Aqui eu me detive mais na importância social, na importância regional do romance.
porque eu acho que é aí que está a grande chave para a compreensão de A Bagaceira. Mas eu queria finalizar aqui com uma citação, não que está aqui no livro de Elizabeth Marinheiro, mas não da análise que ela faz em si, mas do prefácio que nós temos de Nelly Novaes Coelho, onde ela resume um pouco do que é a bagaceira. E ela diz: a nosso ver, pela mera leitura comparativa entre a bagaceira e certas obras que marcaram os primeiros 20 anos deste século, do século passado, e também levando em consideração que o pensamento positivista era o que dominou nosso cenário intelectual oficial até os anos 30, cremos que será fácil compreender José Américo como um escritor fronteiriço, um escritor onde convergiram influxos de duas épocas, do século XIX, que findava, e do século XX, que surgia. De um lado, formado pelas ideias positivistas, valorização do momento, meio e raça para a compreensão do homem e de sua obra, naturalmente atingido pelo magistério de Silvio Romero, influenciado pela linguagem exuberante, eloquente e sensual da prosa narrativa de fins do século e que perdura entre nós até a eclosão de 22, Euclides da Cunha, Coelho Neto, etc., e aceitando a ideia tradicional de romance, narração de uma situação dramática em que o humano e as paixões estão em jogo, José Américo dá continuidade à tradição. Então como eu tinha falado antes, um romance que se situa no meio de um percurso, né? Ele retoma um pouco da tradição, ele retoma muito da retórica que vinha sendo feita antes do modernismo, né? E ele está nesse meio de caminho também com a inovação, trazendo, adiantando olhares que vão estar presentes no campo das artes a partir do romance de 30, né? Cujo grande primeiro nome, se a gente não considerar José Américo como estando no topo, o grande primeiro nome foi Raquel de Queiroz em 1930 com o 15, e depois tantos outros, né? Mas não apenas no aspecto literário. Eu destacaria também, ele traz aqui algumas ideias que no próprio campo político são muito originais, são muito adiantadas para o seu tempo e que, por isso mesmo, fazem com que ele seja estranhamente um livro que, por um lado, é puxado para o século XIX, por outro, se adianta para muito daquilo que viria a ser trazido e trabalhado em inúmeras obras no século XX. Espero que vocês se sintam instigados a ler o livro. Espero que seja proveitoso, né? Que vão para o livro, entendendo um pouco disso, entendendo a preocupação do autor de fazer um grande manifesto, uma grande denúncia da situação do povo do Nordeste. A gente sabe que ainda há muito a melhorar. O Estado ainda tem uma dívida muito grande com o interior do Brasil e com o interior do Nordeste, né? O país ainda precisa olhar muito mais para essa população e resgatar um pouco dessa dignidade que foi retirada durante séculos e séculos, né? Como ele diz aí, em determinado ponto, eram 400 anos de servilismo nas costas, agora mais de 500, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de comentar, interagir. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.